Fala galera, tudo tranquilo, tudo beleza? Professor Bruno Migon aqui de matemática. Vamos dar início à correção do material de complementação escolar 1.2 da SME de matemática. Está a partir da página 9, a parte de matemática nossa aí. Vamos para a aula 7. Hoje a gente vai corrigir o exercício número 1. Vamos lá. Então, número 1 aí, o exercício. Efetue as divisões e classifique cada número racional em decimal exato ou dízima periódica. Primeiramente, gente, vamos comentar aqui um pouquinho sobre o que vem a ser decimal exato e dízima periódica. Dízima periódica. Duas nomenclaturas que a gente tem que saber para resolver esse exercício. Tá? Se você observar na letra A aí, está corrigindo e demonstrando como é que se chega nesse número aqui, 0,2. E diz que ele é um decimal exato, certo? Então 1/5, né, 1 dividido por 5 vai dar 0,2. Quando eu digo que o número decimal é exato, significa afirmar que a quantidade de casas decimais é finita. Ou seja, tem fim, tá? A quantidade de casas decimais tem fim. Aí no caso tem uma casa decimal, ocupada aí pelo dígito 2. Tá beleza? Então, decimal exato é quando eu tenho uma divisão que vai dar uma quantidade de casas decimais finita. E aí você tem que entender o seguinte, mais ou menos é a ideia. Quando a divisão der um resto zero, a quantidade de casas decimais dela vai ser finita. Tá bom? O resultado. Então, olha só. Em contrapartida, a gente tem o quê? A letra B. O que a letra B fala? Quando você divide 16 por 3... isso vai dar o quê? Vai dar 5,33333. E a classificação desse número é uma dízima periódica. Por quê? Porque esse cara aqui, esses números que ficam se repetindo depois da vírgula, a gente chama de período. Período. Tá? E o período aí, ele é o 333. Quando segue esse padrão aí, tem um padrãozinho aí, que é a repetição somente do algarismo 3, eu digo que esse número aí é uma dízima periódica. Pode ter outro tipo de repetição, tá? Mas se seguir um padrão que a gente consiga visualizar, então eu digo que o número é dízima periódica, tá beleza? Vou te dar outro exemplo aqui de um bizu, um macete, bizuzinho aqui, bizu, macete, da forma que você ache melhor aí a interpretação, de como é que eu enxergo uma dízima periódica antes de fazer essa divisão aí. Tá? Tem uma forma de enxergar que é observando o denominador. A gente tem que ter denominadores 9 aqui. Quando tiver um 9, quando tiver 2 9s, quando tiver 3 9s, e assim por diante. 4 9s, 5 9s, a quantidade de 9s no denominador. Eu consigo montar, já saber qual é o resultado da divisão. Se, por exemplo, se eu tivesse aqui um 7 nonos, isso daqui vai ser igual a 0,7777 e assim por diante. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, 13 sobre 99, 13,99 avos. Isso aqui seria 0,13 e assim por diante. Se eu tivesse, por exemplo, aqui 124, 999 avos. Seria 0,124, 124 e assim por diante. De onde que eu tirei isso? Isso aqui é um macetinho que você... é bom para te adiantar em alguns exercícios. E ele diz o seguinte: quando você tiver um algarismo 9 no denominador e um algarismo no numerador, a dízima periódica vai ser a repetição daquele um algarismo que está no numerador. Quando tiver um 9, tá certo? Você vê que aqui, quem repete 7, 7, 7, é uma repetição do 7, que é justamente quem está no numerador. Quando eu tiver, por outro lado, 2 9s aqui, e eu tiver 2 algarismos no numerador, a minha repetição, o meu período, vai ser quem? O algarismo que está no numerador. 13, perdão, o número, né? 13. Tem 2 algarismos no período, certo? Um terceiro exemplo para poder dar uma massificada. Tem 3 9s aqui, não é? Quantos algarismos eu tenho aqui no numerador? Tem 3 também. O 124 tem 3 algarismos. 1, 2 e 4. Quem vai ser o período? 124. É ele que vai se repetir. Tranquilo? Então eu já sei
que a minha divisão de 124 por 999 vai dar 0,124, 124, 124 e assim por diante. Tá certo? Isso aí facilita a minha vida porque eu não preciso fazer aquela divisão, né? Por exemplo, se você for bem esperto, bem atento, bem esperta, bem atenta, você vai observar que eu já sei o resultado de 5 nonos. Porque ele segue realmente o padrão desse daqui, ó, dos 7 nonos. Porque tem um algarismo no numerador e um 9 no denominador. Então esse número aqui, quando eu dividir 5 por 9, vai dar 0,5, 5, 5, 5 e assim por diante, infinitas vezes. Tá beleza? Ah, eu não acredito que isso é verdade. Então vamos comprovar aqui. Vamos dividir 5 por 9 para ver quanto é que dá. 5 dividido por 9. O 5 é menor que o 9, né? Então eu vou completar com um 0, aqui e vou ter que acrescentar um zerinho ali do lado do 5. E eu vou dividir 50 por 9. Isso vai me dar um quociente 5. E 5 vezes 9, 45 para 50, 5. O 5 é menor que o 9 de novo. Vai me dar um quociente. Vou ter que completar com 0. Vai ter que fazer o quê? 50 dividido por 9 vai dar 5. 5 vezes 9, 45 para 50, 5. Você está começando a enxergar que tem alguma coisa bem parecida, hein? Então aqui, ó, 5 é menor que o 9. Vou completar com 0. 50 dividido por 9, 5. Vai ficar o quê? 5 vezes 9, 45 para 50, nada. Mais uma vez. Completo com 0. 50 dividido por 9, 5. 5 vezes 9, 45 para 50, nada. Você percebe que essa brincadeira aqui, ó, é infinita, é eterna. Vou fazer isso aí até o mundo acabar e vai continuar a mesma coisa. Vai ficar 50 dividido por 9, vai dar 5. 5 vezes 9, 45 para 55. Vou completar com 0. Vou fazer isso infinitas vezes. Resultado final. Esse número aqui é uma dízima, o quê? Periódica. Tranquilidade? Vamos para a próxima. Letra D. 36 quintos. O que eu tenho que fazer aqui? Dividir o 36 por 5. E vou ver o que é que dá. 5 vezes 7 dá 35. Para 36, 1. 1 é menor que o 5. Eu completo uma vírgulazinha e um 0 aqui. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então o número aqui é 7,2. 36 quintos significa isso. Então esse número, como tem uma quantidade finita de casas decimais, eu tenho na verdade aqui uma casa decimal, então esse número é um decimal exato. Tranquilidade? Vamos para a próxima. A próxima aqui eu vou resolver de um jeito diferente para te dar um pouquinho de visão de algumas coisas. Por exemplo, eu podia muito bem pegar e dividir o 9 por 11. Vai me dar o resultado. Eu vou encontrar. Tá? Mas observa o seguinte. Olha para aqueles meus bizus ali, meus exemplos ali, esses exemplos aqui, ó, e verifica o seguinte. Verifica aquele segundo ali, 13 sobre 99. Será que eu conseguiria fazer o 11 virar 99? Consigo, né? Observa o seguinte. 11 vezes 9. Quanto é que dá isso? Dá 99, não dá? Né? Só que aí eu mexi na fração, não mexi na fração? Então eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz no denominador no numerador. Então eu multiplico por 9 também, que aí eu não altero ela. Eu vou encontrar alguma coisa equivalente e eu não vou estar alterando a minha fração. Então vai ficar 9 vezes 9, 81. Olha que interessante, gente. Eu achei 81, 99 avos. Isso aí não vai ter um padrão, que é o mesmo padrão desse camarada aqui, ó, do 13, 99 avos. Qual é o padrão? Eu tenho 2 algarismos no numerador e 2 9 no denominador. Significa que o meu período vai ser quem está no numerador. Então, eu já sei a resposta disso aqui, que vai ser 0,81, 81, 81, 81 e assim por diante. Eu não preciso fazer aquela divisão, 9 por 11. Tá certo? Mas você aí em casa, o que você faz? Faz essa divisão e vê se está certo. Você vai ver que está certo. Tá? Consequentemente, esse número aqui é uma dízima periódica. Tá claro? Vamos para o próximo. Letra F. F de fumaça. 98 quartos. 98 quartos. Vamos lá. 98 dividido por 4.
Continha tranquila. 9 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 9, 1. Eu vou baixar o 8. 18 dividido por 4 vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Para 18, 2. O 2 é menor que o 4. Eu vou completar com uma vírgulazinha aqui e um zero aqui. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para o 20, nada. Então o número deu 24,5. E esse número significa o quê? Uma casa decimal é um número finito de casas decimais. Então ele é um decimal. Decimal. Exato. Você também poderia verificar isso porque deu o resto zero. Tá? Então vamos lá. Letra G. 7 quartos. 7 dividido por 4. 7 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Para 7, 3. 3 é menor do que o 4, né? Então vou completar com uma vírgulazinha e um zero aqui. 30 dividido por 4 vai dar 7. Porque 7 vezes 4 é 28. Para 30, 2. O 2, vou completar com um zero aqui agora, né? 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para o 20, nada. Fechei a conta. Esse número 7 quartos ele equivale a 1,75. E isso é o que? Tenho duas casas decimais aqui. É um decimal. Pode dizer aí. Isso, exato. Número decimal exato. Tá? 47 terços. Vamos lá. 47 dividido por 3. Aí eu vou baixar o 4 aqui, né? 4 dividido por 3 vai dar 1. 3 vezes 1, 3. Para 4, 1. Eu baixo 7. 17 por 3 vai dar 5. 5 vezes 3, 15. Para 17, 2. O 2 é menor do que o 3, né? O que eu tenho que fazer? Colocar uma vírgula e completar com 0. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Para o 20, 2. Então eu vou ter que completar com 0 de novo aqui. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Para o 20, 2. Completa com 0 de novo. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Para o 20, 2. Você está percebendo que é uma brincadeira infinita. Eu vou fazer isso infinitamente e não vai acabar. Tá? Então esse número aqui é 15,666 reticências. Tá claro? E a classificação do número? É o quê? É uma dízima, o quê? Periódica. Tá claro? Tá tranquilo? Então, gente, como eu disse um macetinho ali para dízima periódica, eu vou te dar um macetinho para esse aqui, para a letra I, que é o nosso último exercício dessa aula. Então, olha só, eu tenho que dividir o 2 por 25, né? Na verdade, é menos 2 sobre 25. Menos 2, 25 avos. Então, observa o seguinte. A minha ideia aqui vai ser encontrar um denominador potência que seja uma potência de 10. 10, 100, 1000, 10.000, qual número que seja. Que tem que ter o quê? Uma potência de 10 no denominador. Tá? Para quê? Porque quando eu tenho potência de 10, eu dividi o número por 10, 100, 1000 e por aí vai. Na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu só ando com a vírgula. O número decimal que eu vou encontrar, ele vai ser simplesmente o número que eu encontrar na geração dessa fração aí com o denominador 100, de forma que eu vou só andar com a vírgula. Você vai perceber. Olha só, o 25, ele pode virar o 100, não pode? Pode sim. É só multiplicar ele por 4. 25 vezes 4 dá quanto? 100. Da mesma forma, eu mexi no denominador, não mexi? Então, para eu não modificar a fração, eu tenho que mexer no numerador. Então, o numerador tem que ficar o quê? 2 vezes 4. Aqui dá 8. E não posso esquecer do sinalzinho de menos, porque é menos 2 sobre 25. Então, eu achei o quê? Menos 8 centésimos. Tá claro? Então, olha só. Digamos, ó, o 8 está aqui, tá? Que brincadeira é essa de andar com a vírgula que você falou aí? Simplesmente o seguinte, ó, o 8, quando ele está parado assim, a vírgula está aqui. Ó. Quando eu divido o número por 100, é sinal que eu tenho que andar duas vezes com a casa decimal, com a vírgula, né? Eu tenho que andar duas casas para a esquerda. Então anda aqui, ó. 1, 2. Aí a vírgula para aqui, ó. Eu vou colocar ela de verde. A vírgula vai parar aqui, ó. Tá, e o que significa a vírgula parar aí? Significa, gente, que eu tenho que completar com zeros
nos espaços que a vírgula andou. Ó. 0 e aqui 0. Tranquilo? Ela andou esse espaço aí, então eu tenho que completar com 0 para encaixar um número. Encaixei o número, ele deu o quê? 0,08, né? Só que eu não posso esquecer do sinal de menos aqui. Então o número final virou o quê, gente? Menos 0,08. Tranquilão? Aqui, ó. E que tipo de número é esse? Tem quantas casas decimais? 1, 2. Ele é o quê? Isso aí. Decimal. É um número decimal exato. Tranquilidade? Valeu!